Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo ao DC Notícias. De cada 10 árvores que existem em Foz, pelo menos 2 precisam ser trocadas, aquelas que já estão adultas. É o que mostra um levantamento da Secretaria do Meio Ambiente. Como e quando este trabalho será feito aqui na cidade, você vai saber hoje numa entrevista ao vivo no DC Notícias. E veja outras manchetes de hoje. Aumentam as pichações na cidade de Foz do Iguaçu. Polícia apreende quase 2,5 toneladas de drogas. Receita destrói mercadorias apreendidas. Engenheiros de Foz criam a primeira UTI para animais. Estamos no ar. Só nesta semana, 6 locais de Foz do Iguaçu foram pichados. Uma desagradável surpresa para os donos. Há 2 semanas, o trailer do seu José Carlos foi pichado. Uma surpresa desagradável ao chegar no trabalho. Fiquei chateado, porque, você chega, de repente vê um negócio que você nunca viu, não, né? A gente não é acostumado aqui na cidade pequena. Geralmente é coisa de capital, né? Então, não foi muito legal. Os vândalos picham qualquer lugar. São muros de comércios e até de residências. Dona Dulce teve o muro de casa pichado 2 vezes. Há 3 meses que picharam do lado. E sábado agora picharam na frente. E como que fica a situação, né? É um prejuízo para a senhora. É prejuízo. Eu queria saber quem são os vândalos que estão fazendo isso, que isso é uma vergonha, né? A gente pinta o muro tão bonitinho, eles vêm e estragam. Nessa escola, na Vila Holanda, os vândalos picharam o muro fora a fora. Na maioria dos locais, são os mesmos símbolos. Pichação é crime e deve ser denunciado. Isso, a gente recomenda que, a partir da identificação desse indivíduo suspeito, que faça o contato com a central de operações através do 190, para que uma equipe policial possa efetuar a abordagem aí desse indivíduo. Muitas vezes posso suspeitar que o indivíduo está pichando um local, ou ele pode estar se preparando para um furto, algo nesse sentido. Então, o auxílio da população ele é primordial para a gente identificar essas pessoas e aí, a partir disso, efetuar a abordagem, né? Segundo o delegado Geraldo Evangelista, a maioria das pichações acontecem à noite e longe de locais com câmeras de segurança. Moradores e empresários que forem vítimas de pichações devem registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil. Na lei ambiental, no artigo 65, que pune com pena de 3 meses a 1 ano de prisão aquelas pessoas que forem flagradas depredando e depreciando esse patrimônio público. É um ato de vandalismo, na maioria das vezes eles transcrevem dizeres ofensivos e difamatórios. Também, na maioria das vezes, essas pichações são representadas por símbolos que denotam a existência de até mesmo grupos especializados nesse tipo de vandalismo. É importante lembrar que a pichação é diferente do grafite. A arte do grafite valoriza o patrimônio, seja ele público ou privado. E mesmo assim, só deve ser feito com autorização do responsável. Agora vamos falar da maior apreensão de drogas realizada pela polícia. Os PMs encontraram 2 toneladas e 400 gramas de maconha em 2 vans pretas na região da Vila Portes. Olha aí, muito tablete de maconha. 4 pessoas foram presas. Vamos ouvir. Foi a partir de uma ação de uma equipe de rádio patrulha, Então, a gente já tinha algumas informações referente a esses veículos carregando entorpecente ali na região da Vila Portes. E aí, a partir disso, de um patrulhamento de uma equipe de rádio patrulha, eles avistaram 2 vans em alta velocidade, que gerou suspeita, e a partir disso os policiais tentaram efetuar a abordagem, não foram atendidos no primeiro momento, ensejou aí num acompanhamento tático. Por alguns instantes os policiais perderam de visão aí essas 2 vans, mas com a chegada de demais equipes policiais aí pro apoio, eles conseguiram identificar onde essas vans estavam estacionadas. Elas já estavam sendo descarregadas para que fosse carregada aí uma carreta. E aí os policiais conseguiram efetuar a prisão aí de 4 indivíduos, 2 para... This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com for information. De Foz do Iguaçu. Agora a notícia de mais uma apreensão de produtos contrabandeados. Foram necessários 3 caminhões para levar tanta coisa.
A Receita Federal participou de um cumprimento de mandado de busca e apreensão no camelódromo em Medianeira, que resultou na apreensão de 330 volumes de mercadorias, aproximadamente 120 mil dólares em mercadorias apreendidas. De cada boxe do camelódromo foi apreendido uma média de 35 volumes de mercadorias. Era uma operação que ela é resultado de uma investigação do Batalhão de Fronteiras da Polícia Militar. Em virtude dos 2 policiais que foram mortos em Medianeira, começou-se toda uma investigação para desmantelar quadrilhas que vendiam e faziam tráfico de drogas e de armas. E num desses boxes do camelódromo tinha a suspeita de que se vendia munições e foram apreendidas mais de 300 munições nesse boxe do camelódromo. E hoje, no Dia Nacional de Combate justamente ao contrabando, a Receita Federal destruiu 300 toneladas de mercadorias contrabandeadas. Esse mutirão de destruição é o 14º realizado pela Receita Federal e visa marcar o Dia Nacional do Combate à Pirataria e à Biopirataria. O último mutirão realizado foi em junho deste ano, em comemoração ao mês do meio ambiente. E só em Foz do Iguaçu foram destruídos mais de 300 toneladas no valor de 12 milhões de reais. Tudo que vira resíduo das mercadorias destruídas, o que dá para ser reciclado vai para reciclagem. Então, as mercadorias, aquilo que é plástico e metal são separados e são destinados para indústrias que recebem esse material e o utilizam nas suas fabricações. E aquilo que não dá para ser reciclado, como é o caso dos cigarros, vão para as olarias da região, onde são queimados, formando energia para a formação da cerâmica deles. E a seguir no DC Notícias, uma entrevista com o secretário de Meio Ambiente de Foz. Ele vai falar sobre o plano de arborização da cidade. E ainda a UTI de animais criada por engenheiros de Foz. Subir a temperatura é um fator importante durante a recuperação dos pacientes. Estamos de volta e recebemos aqui em nossos estúdios do DC Notícias o secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura, João Matikiewicz. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar explanando aí o plano de arborização aqui na emissora. Importante esse plano, secretário? Muito importante para a cidade de Foz do Iguaçu, porque ele norteia toda a arborização do município, né? Ele vai dar condições de os técnicos, um planejamento da prefeitura, como conduzir esse plano para os próximos anos. O que pode e o que não pode? O que não pode. Esse plano, depois de aprovado, ele vira lei, então ele tem que ser cumprido na íntegra ele, tanto quanto o plantio, as espécies ali estabelecidas e a programação de ano a ano. Então isso vai ter que ser cumprido em função, claro, que ela vai virar uma lei. Bom, nós falamos de obrigações para a prefeitura e obrigações para os moradores. Vamos primeiro às obrigações da prefeitura. Vocês fizeram o plano, levantaram lá como estão as nossas árvores, correto? Exatamente. Estão boas? Nós temos aí uns dados bastante importantes que chamaram a atenção, né? 52% das árvores que nós temos no município, elas estão na fase adulta, né? Isso ela dá uma condição para você fazer um levantamento e um planejamento futuro de como trabalhar com esses 52%. De troca. Elas têm que ser trocadas gradativamente. Não que tem que ser trocada agora, fazer uma derrubada geral na cidade. Não é isso. Dentro desse plano que foi levantado, também nós levantamos as condições sanitárias dessas árvores. E as condições sanitárias são boas. São 8% só que tem um problema sanitário, seja doente, problemas com a casca que está machucada, que tem que ser assim substituída agora num período curto de tempo. Quanto tempo? Nós planejamos esse plano para em um ano a gente executar essas que estão com problemas. E próximo ano então? Próximo ano, 2015, começa o planejamento. Planejamos a execução até 2021. São 5 anos de planejamento, ano a ano vai ser feito uma troca de árvores. Mas essas 8% aí... Essas estão em prioridades, já entram no primeiro ano. Talvez sejam aquelas árvores que caem em chuvas, da ventania, porque tem árvores são grossas, mas a gente pensa que está
tudo ok, mas na verdade está podre a raiz, né? Quando há um fenômeno natural aí de ventos, elas não só pegam as doentes, que são mais frágeis, mas se pegar num lugar que mesmo tenha sadias, vai ter problemas, que é um fenômeno que não tem controle. Mas as que estão doentes que sofrem mais. Então, por isso que essas que estão doentes vão ser trocadas por primeiro. Então, o primeiro ano vai ser trabalhado em cima desse material que está doente. Para o morador, quais são as regras a partir de agora? Dá para plantar qualquer tipo de árvore em casa? Não, principalmente nas ruas. Na casa dele vai ter, tem as espécies que podem ser plantadas. Ele tem que saber desse plano agora. Tem que saber desse plano. Esse plano nós vamos, depois de aprovado, nós vamos divulgar na imprensa, nós vamos fazer campanhas de divulgação do plano. Vai estar disponível nas bibliotecas, na secretaria, no site da prefeitura, vai estar todo disponível esse plano. Nós temos que divulgar esse plano para a sociedade de Foz do Iguaçu. Porque o que Foz do Iguaçu não pode ficar é sem árvore, né, secretário? Exatamente. Então esse plano vem aí, nós temos que divulgar como ficou ele, porque ele é uma lei. Então a população também tem que saber como se virar uma árvore que está dentro do seu quintal. E fora do seu quintal também. Do seu quintal, porque a legislação ela diferencia um pouco. Como ela está dentro do seu quintal, é propriedade sua. Mas tem multa para se fizer tudo errado, né? A propriedade é sua. Mas para você mexer nela, tem que pedir autorização para a prefeitura. É o órgão licenciador. Dentro ou fora de casa? Tanto faz, dentro ou fora de casa. Dentro de casa tem que pedir o licenciamento da prefeitura. Dentro do terreno? Dentro do terreno, no caso. E o morador fica, se aquela pedido dele for aprovado, fica o morador responsável para retirar dessa árvore. No caso, o horto municipal, secretário, eles têm as espécies que são autorizadas? Tem. Nós temos todas as espécies. Se as pessoas quiserem lá buscar, pegar e plantar? Nós temos as espécies. A população, é bom informar a população que toda quarta-feira, das 8 às 14 horas, o horto é aberto para distribuição de mudas. Olha que fantástico. Então, a pessoa que quiser plantar uma árvore na rua dela, dentro do quintal dela, está aberto, é gratuito. E tem orientação, né? E recebe tem orientação técnica, é gratuito esse serviço. Então, desde que nós entramos lá, assumimos a secretaria, colocamos tudo isso aí à disposição da população de Foz do Iguaçu. Por quê, Grupo? E também é bom informar a população, porque às vezes a pessoa entra com um pedido de corte de uma árvore, de substituição de uma árvore, e a lei prevê que nós aplicamos a compensação ambiental. Às vezes o morador fica bravo, a secretaria está cobrando 10 árvores. Ela cobra em função da lei. Nós temos que cobrar. Quando cortou, tem que trocar. E esclarecer bem a população também que ela tem a opção de ela plantar. Ela não precisa, mas eu tenho espaço para plantar, beleza, ela vai plantar. Muita da população, o que ela acontece? Mas eu não tenho espaço, como é que eu vou fazer com as 10 mudas? Doa para o horto, com nota fiscal, com recibo. E o horto dá o destino. Vai dar o destino correto. Qual que é o destino? Nas quarta-feiras, nós doamos para outras pessoas que têm condições de plantio. O próprio município tem um programa de plantio, vai plantar nas ruas, vai plantar na Barranca do Rio, vai plantar nas áreas verdes. Então essa árvore, algum lugar de Foz do Iguaçu ela vai estar plantada. Quer dizer, tirou-se uma planta aqui, às vezes a crítica é grande porque você tira uma planta, mas tirou uma planta daqui, tem 10 plantadas em outro lugar no município. Quer dizer, essa é a compensação ambiental, essa é a coisa correta, se fazer com sustentabilidade. Muito rapidamente, secretário, teremos mais flores nos nossos corredores turísticos nas próximas semanas? Nós entregamos para nós 20 mil mudas segunda-feira. Já começamos a plantar aí para alegrar o Natal, deixar mais florida a cidade, mais bonita a cidade. Quem passa nos corredores principais do município está vendo a mudança aí em relação a flores. E nós vamos fazer esse projeto permanente, né? Nós vamos manter no verão, no inverno, todas as estações do ano com flores em Foz do Iguaçu. Tá certo. E nós estamos expandindo para os bairros, né? Nós já começamos a fazer a República Argentina lá na duplicação no final da Mário Filho, e o prefeito pediu para a gente estender aí para Mário Filho. Então tem vários setores que nós estamos expandindo e também estamos levando para os próprios públicos, seja lá nos postos de saúde, nas creches. A gente está trabalhando, principalmente nas novas que estão inaugurando, com toda a parte de arborização, toda a parte de paisagismo junto para a cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Conversei aqui com João Matkiewicz, secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Foz do Iguaçu, que veio falar sobre o plano de arborização da cidade. E vocês sabem, né, que faça sol ou faça chuva, a árvore precisa aí de um
de muita chuva aí para se desenvolver. Vamos ver a previsão. E o tempo começa a ficar firme na fronteira. A noite dessa quarta promete ser de muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Máxima de 25 graus e mínima de 20. Na quinta-feira, o sol volta a aparecer e céu com poucas nuvens. A temperatura sobe um pouco. A máxima fica em torno de 31 e mínima de 18 graus. Na sexta, o sol continua e não deve chover. A máxima fica por volta dos 33 graus e mínima de 21. E veja a seguir, falta pouco tempo para você justificar a sua ausência nas eleições. E tem nova regra para passaporte para crianças. Isso porque normalmente os países solicitam que o documento tenha pelo menos 6 meses de validade. Estamos de volta e atenção para quem não votou nas últimas eleições. Escute o recado. Quem não votou no primeiro turno das eleições desse ano deve justificar a ausência nas urnas até esta quinta-feira, dia 4. É preciso preencher um requerimento e entregar no cartório eleitoral. A justificativa não tem custo. Junto, é preciso entregar a cópia de um documento original e também um documento que comprove o motivo da ausência no dia da eleição. Quem vai decidir se a justificativa é válida ou não é um juiz do TRE. Mas o lembrete só vale para o eleitor que não preencheu a justificativa em algum local de votação no dia 5 de outubro. A Polícia Federal mudou as regras para as crianças tirarem o passaporte para viajarem. Veja só. Tiveram algumas mudanças significativas. A primeira é a questão da possibilidade dos pais requererem que conste no passaporte autorização para que seus filhos menores viajem desacompanhados, né, que seria uma autorização total, ou uma autorização parcial para que ele possa viajar somente com um dos pais, né. Hoje em dia funciona da seguinte forma: o menor, para viajar, ele tem que ter uma autorização, né, além do passaporte, uma autorização para viajar sozinho, ou no caso, quando ele viajar somente com o pai ou com a mãe, que o outro pai imita uma autorização para que ele possa viajar, né? Então, hoje em dia, com essa alteração, é possível que conste no passaporte, impresso no passaporte, essa autorização de viagem, né? Além disso, também vai constar agora no documento de viagem no passaporte a filiação daquela pessoa para a qual foi emitido o passaporte, né? Que traz mais segurança para poder identificar a pessoa, né? E também outra alteração importante é com relação ao vencimento. Agora, quando o passaporte tiver 8 meses do prazo de expiração, a pessoa receberá um e-mail mandado pela Polícia Federal comunicando que falta 8 meses para esse passaporte vencer, né? Isso porque normalmente os países solicitam que o documento tenha pelo menos 6 meses de validade da data da viagem, né? Então, para evitar que é muito comum a pessoa marcar a viagem, comprar a passagem e às vezes até no momento que vai embarcar, somente no dia que vai viajar, verifica que o passaporte está vencido, né? Então essa é uma forma de auxiliar a pessoa para que mantenha esse documento de viagem em dia. E vamos falar de inovação aqui no UDC Notícias. Uma turma de engenheiros de Foz criou uma UTI para animais. Uma iniciativa que vai ajudar e muitos médicos veterinários. O doutor Luiz Carlos é veterinário há 28 anos e desde o início da profissão enfrenta dificuldades para manter a temperatura corporal dos animais. Animais que chegam com uma temperatura baixa, principalmente, ou com dificuldade respiratória, dificuldade de concentrar a temperatura nos parâmetros normais, geralmente a gente improvisava. Subir a temperatura é um fator importante durante a recuperação dos pacientes. Haja visto que pacientes que mantêm a temperatura abaixo de 30 graus geralmente não sobrevivem, né? Dessa necessidade surgiu o VetLife, UTI para animais. Uma parceria do Dr. Luiz Carlos com um grupo de engenheiros mecânico e elétrico da Enerluz. Isso aqui ele vai o quê? Ele vai manter a temperatura e a umidade dentro do habitáculo para o animal. Isso é bom para pós-operatório e até para recém-nascido, neonatos, que o pessoal chama, que já é própria para animal, né? Essa daqui ainda tem um vidro na frente, no caso, e ela controla também toda a parte de umidade. Os profissionais trabalharam no projeto durante um ano e agora está na fase final de ajustes para que no ano que vem já esteja disponível para venda em todo o Brasil. E para as outras versões, né, então ele é um produto escalável, então para as próximas versões ele vai ter toda a parte de
supervisão, então você vai poder olhar teu cachorrinho. Hoje em dia é um mercado pet que está crescendo demais. Você vai poder olhar teu cachorrinho remotamente, com seu computador, com seu smartphone. Então aqui a gente vai conseguir aumentar e diminuir a temperatura, né? A parte de cromoterapia, então, que você modifica a cor de dentro, sua cor para deixar ele mais sereno, mais calmo. A iluminação, tem uma iluminação a LED, então, dentro. E aqui você consegue controlar a umidade. Enquanto o VetLife não fica pronto, o médico veterinário improvisa, usa bolsa de água quente e até coloca o animalzinho em uma incubadora para bebês. E quem diria que a solução para um problema nacional surgiria aqui em Foz do Iguaçu? Enquanto muitos profissionais investem nas capitais, os jovens empreendedores acreditaram no potencial da cidade iguaçuense. Iniciativa boa, não é mesmo? O DC Notícias fica por aqui. Envie sugestões e imagens pra gente, o dcnoticiasfoz@gmail.com. Nos encontramos amanhã às 6 horas da tarde. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.